Olá, queridos. No episódio passado, nós vimos que Deus criou a família, o casal, e colocou como as colunas desse casal um homem e uma mulher. Baseado em Gênesis 1:27, criou Deus, pois, homem e mulher. Gêneros diferentes, pessoas criadas de forma diferente. E essas diferenças tinham um objetivo: complementar. Juntos, somos mais completos do que separados. Com a queda, com o pecado, nós passamos, em vez de complementar, agora estamos a conflitar. E as diferenças nos irritam, nos trazem chateação. E isso não é o ideal. Eu quero agora, no episódio de hoje, mostrar para você que as diferenças não acabam apenas no fato de sermos homem e mulher. Elas têm outras áreas e outros aspectos dessa diferença. Então acompanhe comigo que hoje eu quero abordar com você que nós casamos com uma pessoa de diferente origem. Da onde ela vem? Então eu tenho aqui um homem que tem uma família, que vem de certos costumes, de certos passados diferentes, e uma mulher com outra família, outros costumes e outra história. Então essas diferenças também devem ser consideradas. Então, em primeiro lugar, uma família diferente. Tamanho da família. Uma família maior, uma família menor, muitos filhos, filho único. Também hábitos familiares. Como é que se faz as coisas em casa? Muitas vezes você tem uma mãe que está acostumada a cuidar. Imagina um homem que teve mãe, tia, avó e irmãs. E ele era o último filho. Todo mundo fazia tudo que o menininho queria. Esse homem em casa, ele vai esperar o que da sua esposa? A mesma coisa que a mãe, as irmãs, as tias e a avó fazia para ele. Então a gente traz isso para as nossas casas. Valores, datas especiais, como lidar com parente. Não, um gosta muito de festa, outro gosta menos de festa. Eu me lembro que na minha casa as refeições eram momentos muito bons, muito importantes. Nós éramos basicamente, por quase toda a minha adolescência, nós fomos 4 pessoas. Então eu sentava numa mesa aqui, meu pai sentava do lado, minha irmã sentava ali, minha mãe tinha lugares determinados, tinha a mesa toda posta, o prato, garfo, faca, guardanapo, guardanapo de pano, com uma argolinha escrito o nome de cada um de nós aqui, e nós dávamos a mão, orávamos, e a refeição era aquele momento de conversa, de comunhão, de partilhar, era uma maravilha. Na casa da minha esposa, como vocês viram aquela fotografia, eles eram 9 filhos mais os pais, 11. Então era aquela mesa grande, não eram crentes na infância. Então lá vinha minha esposa para o almoço, o que ela encontrava? 11 pratos, um em cima do outro, 11 garfos, 11 facas, um panelão de feijão, né, no Brasil, feijão, outro panelão de arroz, uma bacia de salada e a mãe correndo em volta, porque ela estava a fritar, a cozinhar a carne lá e vinha e servia, e aquela bagunça, não tinha lugar para ninguém, cada um sentava aonde queria e era aquela bagunça. Portanto, os dois casam. E lá no nosso pequeno apartamento, no início do nosso casamento, minha esposa chama, bem, o jantar já está. Aí eu vou para o jantar. Quando eu estou a ir para a mesa do jantar, o que está na minha cabeça? Lá eu vou encontrar aquela mesa arrumada, 2 lugares. Pratos, garfos, guardanapos, as panelas ou então as tigelas colocadas na mesa. Mas quando eu chego lá, para minha surpresa, o que eu encontro? 2 pratos um em cima do outro, 2 garfos, 2 facas. Penso comigo, epa, acho que não está pronto. Volto. Ela me chama de novo. Epa, não vem jantar? Falei, vem, mas já está? Já. Aí eu chego e olho e falo, não, mas não está. Ela responde, está. E muito facilmente, uma coisa tão pequena quanto essa, de diferenças de família, de costumes, pode causar uma grande briga, um grande conflito. Agora, eu te pergunto, qual que é o certo?
O que a Bíblia fala sobre arrumar mesa? Nada, meus irmãos. É diferença. Mas todos nós temos a sensação que a nossa maneira é a certa, sempre. Nós precisamos tomar cuidado. O que é a minha maneira, a maneira da minha família e o que é bíblico correto. Nós percebemos essa diferença? Senta, conversa, identifica, conversa e escolhe. Vamos fazer segundo a sua família, vamos fazer segundo a sua família, ou vamos fazer uma terceira maneira que nós vamos resolver que vai ser dessa maneira. Mas é muito importante você saber que há essa diferença e que isso foi feito por Deus, porque a gente vem de lares diferentes, formação diferente, e isso então deve complementar e não conflitar. Então, família diferente é uma das origens diferentes. Outra diferença de origem é costumes. Como é que fazemos as coisas? Como é que eu faço as minhas coisas? Como é que eu cuido da minha roupa? Banho, tem gente que banha de manhã e à noite. Mas o outro é lá de Lixinga, é muito frio. Então em Lixinga a gente toma um banho só no inverno. Ah, mas aquele que é do Tete, fala onde já se viu tomar um banho só, tem que ser pelo menos 2 ou 3 por dia. Qual que é o certo? Costumes diferentes, a maneira como eu uso o dinheiro, a maneira como eu administro, o que eu faço com o meu tempo livre, eu vou deitar, dormir, não, eu vou sair, eu vou visitar os meus amigos. Eu me lembro, quando eu, recém-casado, eu fui um dia tirar uma camisa do cabide, normal, tem aquele cano e aí o cabide. Aí eu fui então, eu ia vestir uma camisa, fui tirar o cabide para tirar a camisa e fui fazer assim, o cabide não saía do cano, não veio. Falei, mas que estranho é isso? O que está acontecendo? Eu empurrei os outros cabides para o lado, empurrei esse aqui para lá e ficou aquele cabide sozinho e eu fui examinar o que estava a acontecer. E pela primeira vez na minha vida eu vi um cabide assim. Cabide não foi feito para ser assim. Todo cabide foi feito para ser assim. Por isso que ele não saía. Agora, meus irmãos, quem disse que cabide tem que ser assim ou assim? Mas só depois que eu casei e fui confrontado com outro tipo de costume, é que eu percebi que eu havia sido treinado, criado, a que todos os cabides têm que ser assim. Mas minha esposa colocava assim, assim, tanto faz para ela. Agora, é impressionante como essas pequenas coisas têm o poder de irritar. Como tem o poder de você ficar bravo e pensar, mas minha esposa não sabe pôr mesa e não sabe nem pendurar um cabide. E aquilo começa a te irritar e de novo eu pergunto, qual que é o certo, qual que é o errado? Irmãos, nenhum dos dois. Cabide? Não, para aí. Mas nós temos que identificar essas diferenças. E em vez de considerar certo, errado, a minha maneira de fazer é o certo, a maneira dela fazer está errada, ou ao contrário, calma, somos diferentes para melhorar a nós e não para conflitar a nós. Então nós temos maneiras de costumes diferentes. Nós temos maneiras de fazer as coisas do dia a dia diferente. E nós temos que identificar isso. E casamento, formar uma família, é ceder. Lembra, Jesus falou assim, agora vocês já não são 2, mas são 1. Se você quiser continuar a fazer as coisas da sua maneira, pode, não há problema, só não casa. Porque quando você casa, você está dizendo, eu estou disposto a ceder a maneira de eu fazer, só a minha maneira vai ficar de lado e agora nós dois juntos vamos formar a nossa maneira. Ao casar não tem mais meu, tem nosso. Então nós temos que entender isso. Então, diferentes origens. Família diferente e história, costumes diferentes. Passado diferente.
Às vezes um vem de um nível de social com mais dinheiro, o outro veio de pobreza. Às vezes um veio da cidade, o outro veio lá do campo. O da cidade, ele sonha em ter uma casa de banho dentro, com um chuveiro no inverno que é quente. O do campo está acostumado a banhar-se lá fora. Ele esquenta a água embaixo da árvore, no fogo, no carvão, e está ótimo. Então tem todos esses conflitos. Um foi acostumado a que, ao chegar em casa, a esposa já esquentou a água para ele e o banho já está preparado, porque ele viu a mãe fazer isso. E já o outro, não é assim. Porque a minha mãe estava fora na cidade, estava a estudar, estava a fazer outras coisas. Então, outras diferenças. Meus queridos, imagina você, se eu tenho um casal que ele é do sul. Então, quem manda é patriarcal. Ela é de Nampula, do norte, matrilinear. Quem manda é a família dela. Já imaginaram o tipo de conflito que vai ter? Nós temos maiores ou menores diferenças culturais, valores. E você só vai perceber o número de itens quando você começar a casar, quando você começar a conviver com alguém. E aí você vai perceber, epa, eu pensei que o mundo inteiro fazia dessa maneira. Não, existem diferentes maneiras de fazer a mesma coisa. Então, somos diferentes também por causa da nossa origem. Família, costumes, cultura familiar, cultura da nossa etnia, cultura da onde nós viemos. Agora tem outra diferença. Vimos que somos diferentes porque temos gênero, um é macho, outro é fêmea. Formação, criação, costumes, família. Mas além disso tem uma terceira diferença. Cada indivíduo, cada pessoa é uma pessoa diferente. Deus, além de ter nos feito ou macho ou fêmea, além de ter nos colocado em famílias diferentes, Deus nos fez únicos. E cada pessoa é diferente. Então, em segundo lugar, casamos com uma pessoa de diferente temperamento. A maneira da pessoa agir, a maneira da pessoa ser, reagir, fazer, sentir, pensar, é única. E você está a casar com uma pessoa diferente. Então, casamos com uma pessoa de diferente temperamento. Por exemplo, um é mais extrovertido, mais aberto, mais falante, mais comunicativo. O outro é mais introvertido, é mais quieto, mais pensativo. Ou então, um é mais otimista. Não, vai dar certo. O outro é mais pessimista. Acho que vai dar errado. Um pensa muito, calcula muito tudo que tem que fazer. O outro, não, vamos fazer que vai dar certo. Um é mais agitado. O outro é mais cuidadoso, meticuloso. Um é mais realizador. Um é mais faz de qualquer jeito, não tem problema. O outro é mais perfeccionista. De qualquer maneira não serve, tem que ser muito bem feito. Cada um é cada um. E é interessante que o que atrai no início, no namoro, antes de estarmos casados, antes de estarmos no lar, o que atrai no início é o que atrapalha depois de casado. Aquela pessoa eu gosto muito porque aquela moça, ela é extrovertida, alegre, falante, diz o rapaz. E a moça fala assim, como eu gosto dele, isso no namoro, porque ele pensa antes de falar, ele é cuidadoso, ele me equilibra, ele fala pouco, mas ele pensa muito. Então isso atrai. Os dois casam, depois de um tempo no casamento, você encontra com os dois, e aí, como é que vai? Ele fala assim, eu não aguento mais minha esposa, ela não para de falar.
mas fala, eu não aguento mais. Aí você pergunta para ela, e aí como é que está o casamento, como é que vai o seu marido? Ah, meu marido, pastor, meu marido é uma múmia, parece um morto, não fala. Entra em casa calado e sai quieto. O que no início atraía, depois de conviver, atrapalha, conflita. Então nós temos que entender e, com a graça de Deus, voltar a usar essas diferenças para complementar. E tem uma coisa, às vezes nós achamos assim, não, eu vou casar com essa pessoa e aí eu vou mudá-la. Eu vou casar, mas ela é assim, mas eu vou... Queridos, a função de mudar é de Deus. Não é você que vai mudar, não. E muitas vezes, quem tem que mudar não é o outro, é você. Muitas vezes, o primeiro passo para o outro mudar é você mudar. Então, cuidado para você não entrar num relacionamento já pensando, não, ele é assim, mas ele vai mudar. Às vezes não vai mudar. Às vezes não tem que mudar, se é apenas uma diferença e não um pecado. Então, somos diferentes também na nossa personalidade, no nosso temperamento. Então eu já falei, extrovertido, introvertido, otimista, pessimista, agitado, meticuloso. Um geralmente é mais emocional, mais sentimento, e o outro é mais racional, mais razão. Um é mais coração, o outro é mais pensamento, lógica. Um é mais impulsivo, outro é mais frio. E repito, qual que é o certo? Nós precisamos dos dois. Eu preciso de coração e preciso de razão. Eu preciso de maior comunicação e preciso de mais pensamento. Eu preciso de gente fria, às vezes, para tomar uma decisão, mas eu também preciso de pessoas sensíveis para agir. Então, olha que beleza, os dois juntos são mais completos do que separados. Hoje, casado há 38 anos, eu vejo como eu sou mais completo com a Zeza, com a mamá Zeza do meu lado. Tem coisas que ela faz, que ela age, da maneira como ela percebe, que eu falo, graças a Deus que eu tenho a ela para me completar. Então, casamos com uma pessoa de diferente gênero, macho e fêmea. Casamos com uma pessoa de diferente origem, família, costumes, passado diferente. E casamos com uma pessoa de diferente temperamento. São muitas diferenças. São tantas diferenças que tem tudo para dar errado. É muita diferença. Vai dar errado. E vai mesmo. Se não for Deus, vai dar errado. Se não for o Criador da família, dentro da sua família, se não for o Criador da família tendo um papel fundamental, essencial na sua família, tem tudo para dar errado. Queridos, a única maneira de nós voltarmos a usar as diferenças para complementar e não conflitar é Jesus. Jesus em nossas vidas. Jesus vivendo em sua vida, pessoalmente e como casal, e depois nos filhos. Sem o Senhor Jesus, já vou avisar, vai dar errado. Por isso Jesus é essencial. Então eu queria terminar com as perguntas de reflexão e aplicação. E as perguntas hoje são as seguintes. Vocês vão conversar agora nos seus pequenos grupos aí. Cite uma diferença de origem entre você e o seu cônjuge. Qual uma diferença? De costumes familiares, de costumes diferentes, passado. Vossos temperamentos são muito diferentes? Ih, pastor, porque alguns, os extremos chamam outros extremos. Muito falante, geralmente o outro é bem mais quieto. O meio chama alguma coisa mais no meio. São muito diferentes? Qual a diferença de origem ou temperamento em seu cônjuge que mais te chateia, que mais te irrita? E a última pergunta, qual a diferença de origem ou temperamento em você que você acha que mais chateia
o seu cônjuge. A pergunta número 3, você vai falar do outro. E a pergunta número 4, você vai falar o que eu acho que eu faço, a minha maneira de ser, que irrita mais a minha esposa ou meu marido. Quando nós conseguimos nos perceber e ver os nossos erros, fica mais fácil de começar a resolver. Porque é muito fácil ver o erro dos outros. Mas quando você percebe que você também tem uma parcela que precisa ser mudada ou precisa ser adaptada, a coisa fica muito mais fácil. Diferenças feitas para complementar e não para conflitar. Que Deus nos abençoe.